Good afternoon, everyone. Welcome. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Fashionomics, programa de acelerador online. Vão entrando, por favor, assim, para a gente começar a sessão. Oi, todo mundo. Boa tarde, mais uma vez. Mais uma vez para os que estão juntando a nós pela primeira vez. Meu nome é Omala Bach. Bem-vindos a essa sessão da aceleradora online Fashionomics. E hoje a gente vai falar do assunto como começar e gerenciar um time de forma efetiva. Temos interpretação. É só clicar no ícone de interpretação aqui na parte de baixo da sua tela de Zoom, selecionar o canal. Bem-vindos. Enquanto vocês esperam, por favor, deem uma olhada no som e câmera, liguem a câmera se possível, e é só colocar na caixa de chat que vocês estão procurando tirar dessa sessão. A sessão de hoje tem a duração de 1h30. A visão geral vai ser sobre os fundamentos de criar e fazer crescer uma equipe, processo de recrutamento e gerenciamento de equipes. Então, vamos falar um pouco sobre nossas regras. Ligue sua câmera se possível. Use a caixa de chat para fazer perguntas. Levante a mão se quiser dizer algo. Para a reunião de hoje, use a caixa de chat para falar alguma coisa. Você não precisa levantar a mão, porque o microfone não vai estar mudo. Ele vai ficar mudo, desculpa. Então, se você quiser falar alguma coisa, por favor, use a caixa de chat. A gente vai ficar feliz em te responder. Participe ativamente. Aqui, esse evento é feito para vocês participarem o máximo que vocês puderem. Então, mandem seus comentários, perguntas e dê espaço para os outros participarem. Notem também que o nome de vocês no Zoom deve ser exatamente o mesmo que vocês usaram na inscrição desse programa. Se o nome não for o mesmo, vocês não vão receber presença. Então, por favor, confiram para ter certeza de que o nome do Zoom de vocês correspondem ao nome que vocês se inscreveram no programa. Eu vou apresentar a nossa palestrante. Nossa facilitadora hoje é a Connie. Quem está animado de conhecer a Connie? Connie Luz é uma stylist premiada, uma influenciadora de moda e empreendedora de moda. Ela é professora no Instituto Maragoni, no Milão, na Strathmore Business School e na United States International University. Ela vê treinamentos corporativos de branding pessoal, imagem e cuidados com a aparência. Ela é editora no Sunday Nation, Business Daily. Ela é ex-aluna do Programa de Mulheres e Negócios Charles Blair, da turma de novembro de 2020. Ela é consultora nacional para o International Trade Center, programa de aceleração que dá mentoria e apoia marcas de moda locais. Foi de 2019 a 2021, criadora da série de brunch, Fashion Brunch, na Social House, que apoia o Made in Kenya, uma economia criativa e moda. Então, sem mais delongas, eu apresento a vocês a Connie. Aplausos, salando as mãos. Obrigada, Connie, por estar aqui. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje. Muito obrigada, Mulabak. Boa tarde. Aqui de Nairobi, Quênia. É muito bom estar aqui, é uma honra, e eu estou muito feliz de estar de volta aqui e compartilhar aqui minhas ideias sobre como gerenciar empresas de moda. E essa sessão vai ser muito interativa, eu quero muito ouvir suas perguntas, ver o engajamento de vocês. Então, a sessão é dividida em duas, vou compartilhar minhas ideias sobre como gerenciar. E eu devo ter um convidado surpresa que também vai compartilhar sobre suas ideias sobre gerenciar negócios de moda. Então, a minha melhor maneira de compartilhar, de falar de mim mesma, é compartilhar algumas imagens do meu trabalho. Aqui, meu site é conialuz.com. Me sigam no Instagram, no Facebook. Meu Twitter também é CornelWatch. Vocês podem me seguir e se engajar nos meus trabalhos criativos. Como stylist, eu trabalho em muitas transformações, é o que eu mais gosto. Esses foram alguns projetos que eu fiz em advogados. Ela queria mudar a imagem dela e que o antes, como vocês podem ver, precisava de um pouco de trabalho. O cabelo, os óculos, a gente colocou lentes de contato, um novo
guarda-roupa, porque ela trabalhava em uma firma muito importante de direito, e aqui à direita, um senhor, ele é uma empresa no Quênia que gerencia eletricidade, e a equipe de RH queria o papel do técnico sênior, eles queriam um vestimenta que valorizasse a imagem dele, que a gente vê ele muito mais feliz e com mais cara de gerente. E eu também sou editora, como vocês souberam. Aqui imagens de histórias que eu trabalhei, que Peperuca é mais recente. Eu gosto muito de apoiar marcas novas do Quênia. A Peperuca é uma dessas marcas, que é o Chris Njoki, fundador de uma das marcas do Quênia chamada Icon, muito bem conhecida. Então, algumas delas aqui. E mais uma aqui apresentação, o Social Sunday Fashion Brunch, que basicamente é uma plataforma que eu tenho para fazer com que designers mostrem seus trabalhos, e durante a pandemia muitos de nós e muitos criativos vão entender, a gente precisou ficar em casa, manter o distanciamento, então alguns não conseguiram trabalhar. Eu, por exemplo, não consegui trabalhar por 9 meses. Então, pensei, por que não juntar equipes, criar uma plataforma na qual a gente pudesse se ajudar? Então, aqui é moda e um brunch, normalmente feito num domingo. A gente convidava 3 designers a cada edição, aqui de vestuário masculino, feminino e acessórios. E fundamental é sustentabilidade. Então, agora, a primeira sessão dessa apresentação é como adaptar seus recursos humanos para as necessidades específicas do seu negócio de moda, têxtil, roupas e acessórios. Porque, como vocês sabem, quando a gente pensa de estratégia, muitos de nós não sabemos ou sabem lidar com estruturar o negócio, mas é muito importante ter estrutura. Assim a gente vai ter ordem, a gente vai poder implementar e poder comercializar os produtos. Então, o primeiro processo de recrutamento, depois treinamento, depois uma política de compensação e como você tem um bom ambiente de trabalho. Temos várias histórias que as pessoas tiveram que sair do ambiente que elas trabalhavam, que era um ambiente tóxico. Então, é muito importante criar um ambiente positivo. Vamos começar com o recrutamento. A primeira coisa, quando me perguntam sobre recrutamento, eu falo, não contrate alguém porque você acha essa pessoa legal. Ouço histórias de pais, mães, filhos, tios, quando precisam de trabalho. Se você contrata se você acha uma pessoa legal. Então, dicas para quando contratar uma equipe de moda. Não contrate só porque você acha a pessoa legal. O que eu quero dizer é, se você tem um amigo, um primo que precisa de trabalho, mas não está muito bem treinado, não traga ele para o seu negócio, porque o seu negócio precisa de pessoas focadas e com habilidades. Você tem que contratar por habilidades, isso é o mais importante. E segundo, sempre tenha referências. É muito importante, e principalmente se você contratar através do Instagram, você coloca um banner, preciso de um assistente para designer, por favor, mande uma mensagem. Minha preocupação com isso, a não ser que a pessoa possa dar boas referências, onde ela trabalhou, as escolas que ela frequentou, eu fico muito cética em relação a isso. Você precisa ter certeza de quem você está contratando, porque esse é o seu negócio, é pessoal, você está trazendo pessoas para o seu negócio que vão saber os segredos da sua empresa, detalhes pessoais, então você precisa ter muito cuidado com quem você está contratando. E moda é muito prático, então, meu exemplo como stylist, sempre que eu estiver contratando alguém como assistente de styling, eu sempre peço que eles façam um projeto para mim. O projeto pode ser criar um quadro de humor ou me dar uma ideia prática, porque uma coisa é falar. Se vocês são designers, peça para criarem uma amostra de alguma coisa que você pode julgar a habilidade, porque prática e papel são coisas muito diferentes. Isso é muito importante. Você não quer contratar alguém pelo primeiro mês, e aí depois de 4 semanas você vai ver que essa pessoa não vai conseguir, por exemplo, costurar. Então, quanto mais entrevistas a gente faz, quanto mais práticas, melhor vai ser para você, que você vai poder entender se essa pessoa pode realmente fazer o trabalho. Então, vamos dar uma olhada nas necessidades específicas de recursos humanos no negócio de moda. Então, primeiro de tudo, criatividade, seja qual for o projeto, seja para fazer design, styling, estampas.
criatividade é fundamental. E será que essa pessoa pode interpretar modas, tendências, o que se quer adaptar para o mercado? África do Sul, Oeste, Leste, Oeste. Será que ela pode traduzir as tendências para o mercado relevante? Tem que haver uma orientação a detalhes, é muito importante. A pessoa tem que saber costurar, tem que ter habilidades visuais excelentes, é muito importante. Sabe? Nosso negócio na indústria criativa é tudo visual. Se a pessoa não consegue criar e colocar um mood board ou tirar boas fotos, postar nas redes sociais, não é a pessoa certa para a sua equipe. Ela tem que ter um conhecimento profundo de fibras e têxteis, tecidos. Você não quer que tenha uma pessoa que crie roupas, por exemplo, você tem um cliente que quer uma roupa que vai comprar um cetim. A gente sabe como o cetim funciona. Se você sua, ele vai mostrar o suor. Então, a pessoa que você contrata tem que entender os tecidos e como criar a visão de um cliente, adaptá-la à realidade. Habilidades de design auxiliadas pelo computador são muito importantes. Senso de estilo, não dá para ter pessoas que não têm senso de estilo, e, por fim, elas têm que entender o mercado de moda, as tendências locais e internacionais. Quando se está recrutando uma equipe específica para o seu negócio, eu coloquei 4 coisas aqui fundamentais para te ajudar. A adaptabilidade. Será que a pessoa consegue trabalhar sob pressão? Um assistente, por exemplo, tem 15 pedidos até sexta e fica sofrendo a cada pedido. As pessoas têm que aprender a trabalhar sob pressão. Isso é necessário na moda. Moda é pressão. Se você tem alguém que está sempre tendo crises ou não consegue lidar, talvez não seja a pessoa certa para você. E a personalidade dessa pessoa, será que ela é determinada e seguir em frente com o seu negócio, ver a visão da sua empresa? Eles só estão passeando até achar a melhor opção para eles. Principalmente, os mais jovens não conseguem ficar no trabalho, esperam a próxima opção, então vocês têm que olhar a personalidade da pessoa e pensar, será que eles realmente querem trabalhar comigo ou estão só matando o tempo? Depois tem o talento, você precisa identificar, será que eles são melhores em desenhar, em fazer estampa, em seleção de tecidos? Você precisa ver os pontos fortes e, a partir daí, você vai poder guiá-los. E compatibilidade. Será que é fácil trabalhar com essa pessoa? Ou sem muito drama todo dia? Lembra que eu falei do ambiente que você cria, tem que ser um ambiente positivo. Alguém na equipe que sempre cria drama e está sempre reclamando de tudo, a gente não precisa disso na empresa. Então, agora vamos entrar na parte de treinamento. Treinamento é importante, primeiro, porque pode desenvolver programas para treinar sobre tecnologia ou novos aspectos, principalmente na seção de produção, ou também desenvolver sistemas para funcionários novos ou já existentes para desenvolver suas habilidades. É muito importante. E também para soft skills, vendas e marketing, a gente sabe que o marketing agora é nas redes sociais. Quanto mais se treina, ou com a equipe, até numa base semanal, se levanta os pontos fortes, se vê se a equipe está tendo problemas, se pergunta onde eles estão precisando de assistência, e assim se pode planejar a cada trimestre um treinamento de produção, de vendas e marketing, branding, estamparia. Bom, política de compensação. Como a gente trabalha a compensação? É necessário fazer revisões de níveis de salários. A gente faz elas normalmente mensal ou trimestral, para poder justificar um bônus ou um aumento de salário para a sua equipe. É sempre bom ter uma maneira de justificar entregas métricas dos funcionários da sua empresa. Se você não tem nada para rever, como é que você vai saber se a sua equipe está melhorando? Você precisa sempre ter uma revisão de performance. E isso você pode fazer online, com base no tipo de empresa que você tem, mas é importante sempre engajar a sua equipe e como está sendo a performance deles. É muito importante poder compensar a sua equipe como um bônus no fim do ano, ou talvez, se não for possível, um dia de folga, a cada trimestre, 2 dias de folga, um. Às vezes você não tem a possibilidade de dar um bônus, mas se puder dar uma folga, descansar numa semana de trabalho. Então, são tipos de incentivos que você pode dar para os seus funcionários para mantê-los engajados. E sempre tente ao máximo manter seus funcionários engajados, porque às vezes há coisas que afetam o trabalho. Então, sempre note mudanças. Será que a atitude deles mudou? Será que eles querem conversar? Qualquer pequena mudança, converse com seus funcionários. Você quer ter um ambiente positivo,
quer que os seus funcionários estejam felizes no trabalho. Então, ambiente de trabalho, principalmente se você está na parte de produção, de moda, design, você precisa ter medidas de segurança, alarmes de incêndio, primeiros socorros, membros da equipe que possam performar primeiros socorros. Se acontecer um acidente, principalmente nas escolas de moda, 2 amigas minhas trabalhavam à noite e tiveram uma agulha que atravessou a mão, acho que elas nem perceberam, e de repente elas deram um ponto na própria mão. Então, em casos como esse, tem alguém que entende de primeiros socorros, é muito importante. Nesse caso, de qualquer outra emergência, se alguém desmaiar, seja o que for. Então, garanta que todo mundo sabe qual é a sua descrição do seu trabalho, se é um designer de estampa, precisa fazer o que for, se for um gerente de redes sociais, todo mundo precisa entender qual é a sua tarefa, para não haja confusão. Tenha uma política de portas abertas que possa melhorar a comunicação dos seus funcionários e tenha eventos de criação de equipe regulares ou conecte os funcionários de diferentes departamentos. Quais são os recursos específicos necessários? Aqui eu peguei isso online, então basicamente capital humano, investir em recompensas, além dos salários. Tem um sistema de recursos humanos em que você possa ter uma presença online forte. São coisas que te ajudam a implementar sistemas nos seus negócios e entender o que os seus funcionários estão fazendo. Também é sempre importante ter estratégias. Estratégias são importantes para atrair e manter os talentos de millennials e geração Z. A gente sabe como muitos deles ficam muito entediados facilmente, acham que tudo é rotina, não tem desafios e querem mudar. Então, aqui é o exemplo do Ovo, eu coloquei aqui, é uma plataforma de engajamento de funcionários mobile, que tem ferramentas de voz anônimas. Se eles tem alguma coisa que eles não estão felizes, eles podem falar para você de forma anônima, podem colocar feedback, sugestões, e aí você vai poder ter o feedback, trabalhar como melhorar seu sistema. Então, quais são os desafios que você já teve como empregador ou como funcionário? Aqui temos sims e nãos no crescimento da sua equipe. Tenha um modelo de contratação ideal. Contrate por experiência, habilidades e qualidades. Se a pessoa não tem tantas habilidades, mas pode aprender. Mas se ela não tiver nada, precisa ver quanto tempo você tem para treinar essa pessoa. Então, são coisas que você realmente precisa pensar. E eu digo mais uma vez, não contrate porque você acha a pessoa legal. Você precisa contratar para fazer seu negócio crescer. Porque treinamento também toma tempo. Então, a pessoa que você está investindo, ela precisa estar comprometida em aprender a fazer seu negócio crescer com você. Então, tem estações de trabalho na nuvem, como o Google Drive, DocSheets, Calendar. Estimule o trabalho em equipe, reconheça o valor de cada membro da equipe. Qualquer pessoa de qualquer idade precisa de incentivo. 90 anos de idade, 0 anos de idade, todo mundo precisa de estímulo. Então, quando você encorajar o membro da sua equipe, isso vai estimulá-lo. Envolva a sua equipe nos processos de estabelecimento de metas, para eles saberem para onde a empresa está indo. Entenda a importância de testagem, amostragem de roupas, de tecidos, sempre crie uma amostra primeiro, contrate as pessoas certas, isso não dá para enfatizar mais, sempre contrate as pessoas certas. E não tenha medo de demitir. Isso é muito importante, porque eu falo, minha primeira vez que eu tive que demitir uma assistente, eu tive enxaqueca por 2 dias, eu não sabia como falar, mas é muito intimidador isso. Mas se a pessoa não está acrescentando no seu negócio, você precisa ter um sistema, as pessoas com quem você está trabalhando, elas têm que ter contratos para não te processarem, depois você precisa ter documentos jurídicos, contratos de trabalho, para você se blindar legalmente. E se você precisar demiti-las, você vai ter as razões corretas e você vai poder compensá-las corretamente. Mas se a pessoa não está acrescentando ao seu negócio, você precisa deixá-las ir. Tenta manter seus custos ao mínimo. Se for produção, os custos de tecidos, você precisa se organizar e planejar. E o que não fazer? Não ignore conflitos, não tente microgerenciar. Se membros de equipes começam a se juntar uns contra os outros, você precisa entender o que está acontecendo. Não busque ter todo o crédito. Isso é muito importante, porque se você
um designer, todo mundo tem que ter crédito. E nas redes sociais, se você pode marcar as pessoas, marque seu assistente, seja costureira ou cinegrafista, as pessoas precisam se sentir valorizadas. Então, não leve todo o crédito. E não tenha favoritos. Só porque fulana é a melhor, você precisa ser muito igualitário, dar o mesmo respeito e atenção para todo mundo. Não comprometa a qualidade do seu trabalho, da sua equipe, do seu produto, isso é muito importante também. Lembra quando eu falei que se você vê que alguém não cabe bem naquela equipe, ela precisa ir embora? E tenha certeza de que seus clientes estão sempre satisfeitos o tempo todo. Se tiver uma reclamação, não responda de forma mal criada para os seus clientes. Um cliente mal satisfeito, ele é o melhor porque ele te dá o feedback honesto e ajuda a melhorar o seu negócio. Então, lembre-se disso. Um cliente satisfeito é um dos mais importantes para você. Você vai saber o que não está funcionando no seu trabalho. Então, eu fiz aqui um esquema rápido de como começar um negócio de moda. Qual é a sequência? Qual algum dessas etapas está faltando na sua experiência? Aqui são só alguns exemplos. Criar um plano de marketing, entender o seu nicho, se você está vendendo roupas de crianças, e tem 5 negócios desses na sua rua, o que vai te tornar diferente? Muito importante, quem é o seu público-alvo? Porque se você está na mesma rua vendendo as roupas de criança, o que vai te diferenciar? Preço é muito importante. E eu vou te dizer o seguinte: as pessoas querem qualidade num preço baixo. E muitos de vocês vão entender. Não querem pagar, mas querem coisas boas. Então, preço é muito importante. Não dê um preço muito baixo, nem um preço muito alto. Você precisa, se é um vestido, você precisa cuidar de tudo, da sua eletricidade, da sua produção, seu aluguel, porque o preço é fundamental. Depois, qual é o nome da sua marca, como criar os ativos de marca, consciência de marca, registre o seu negócio, faça isso certo, todas as documentações que você precisa, pelo menos contratos básicos. Eu sei que essa parte chata para quem é criativo, mas isso é muito importante para o seu negócio. Como divulgar a sua marca, como distribuir seus produtos. Isso é basicamente uma sinopse. E como desenvolver a sua fonte, seus produtos. Bom, aqui é uma visão geral das funções principais de uma empresa de moda. Designer de estampas, diferentes posições, mídias sociais, assistente administrativo. Eu sei que tem mais, mas isso é só uma visão geral. Importante, quando você estiver gerenciando uma equipe, a liderança é sobre inspirar e gerenciamento é sobre planejamento. Então, o gerenciamento envolve 4 atividades: planejamento, organização, controle e dirigir. Um bom gerente torna os funcionários mais eficazes, mas a liderança é uma habilidade crítica no gerenciamento, eles vão lado a lado. Liderança e gerenciamento vão lado a lado. O desafio aqui que você saber para liderar o seu time e também gerenciar a sua operação. Então, aqui, uma visão geral. Líderes têm seguidores, gerentes têm subordinados, líderes são motivacionais. Você está gerando seu negócio para frente. Se você não motiva, os líderes são motivacionais, os gerentes são autoritários. Se você é o principal designer e tem que falar com um designer assistente, eles também têm que ser motivacionais. Um líder te mostra como fazer as coisas. Se tem padrão que tem que ser feito, um design, procurar tecidos, explica a sua estética, porque se você fala o que quer e eles não entendem, as coisas vão ficar erradas o tempo todo. Então, mostre aos membros da sua equipe como você quer. Líderes gostam de criar heróis, e isso, eles trazem o melhor dos seus talentos. Se você sabe que alguém é bom na produção, é aí que eles vão se dar melhor. Não coloquem eles na parte de desenho, porque esse não é o ponto forte deles. E líderes desenvolvem poder, identificam habilidades, quem é o mais habilidoso em cada departamento e criam membros de equipes poderosas. Os gerentes só falam, faça isso, só tenha muito cuidado para não ter alguém que está colocando os membros da sua equipe para baixo. Os líderes não podem desmotivar suas equipes. E eu vou terminar aqui com essa frase do Steve Jobs: as melhores coisas nos negócios não são feitas por uma única pessoa, elas são feitas por uma equipe de pessoas. Obrigada. Bom, aqui são minhas redes sociais. E agora, perguntas. Muito obrigada, Connie. Agora temos perguntas aqui no chat. Eu vou ler para você não precisar se preocupar de olhar alguém disse. Como reconhecer os funcionários certos para contratar? Eu tenho esse problema. Bom, essa é uma boa pergunta. Lembra que eu falei, quando você está
entrevistando, o processo de entrevista tem que ser muito prático. Então, se é um designer, peça que ele chegue por uma semana, teste ele por uma semana. É a única maneira que você vai poder identificar se essa pessoa cabe na sua equipe. Como eu falei, só fazer a entrevista numa sala, perguntar se você consegue costurar, se você sabe fazer estampas, não é uma justificativa para eles fazerem o trabalho. Torne suas entrevistas o mais prático possíveis, para você saber se essa pessoa vai contribuir para a sua equipe. Podem ser 4 entrevistas em diferentes áreas do negócio e você vê o que funciona melhor. Tá? Muito obrigada, Connie. Marina, espero que isso tenha sanado a sua dúvida. Outra da Edith, não sei se ele ou ela, sobre contratar a pessoa certa. Qual é a sua opinião sobre pegar um bom empregado de outro lugar? Eu ouço muito essa pergunta. Pessoalmente, na minha vida, eu nunca roubei ninguém de outro lugar. Minhas assistentes são roubadas. Eu gosto de trabalhar com novos talentos. Se você consegue pegar eles, pagar mais, mas provavelmente eles vão ser roubados por outra pessoa. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de treinar alguém com experiência, pouca experiência, e treinar. Se você consegue puxar essa pessoa, encontrar um bom salário, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com uma equipe e criar essa pessoa desde o início. Bom, acho que o que a Connie está dizendo é faça o que funciona melhor para você. A gente tem mais uma pergunta da McIntyre. Perdão se eu não estou pronunciando seus nomes corretamente. E se você não vê que a pessoa que você contratou não é certa para o seu negócio? Qual é a melhor solução para isso? Se você não consegue, desculpa, repita, se você não consegue pagar a pessoa certa para o seu negócio, qual é a solução melhor? A solução é identificar alguém que cobre menos e se ela tiver pelo menos as habilidades básicas, você pode treinar. As pessoas são treináveis. Eu já tive uma assistente que ficou comigo por 6 anos. Quando ela veio, ela tinha acabado de sair da faculdade, ela não tinha nenhuma experiência em styling, mas dava para dizer que ela tinha boas habilidades de pesquisa. Quando eu vi isso, eu treinei ela ficou comigo por 6 anos. Então, as pessoas são treináveis, mas lembre-se, que eu falei antes, tem que ter uma boa atitude para querer aprender. Então, essa é a solução. Você pode encontrar alguém e treinar, mas a pessoa deve ter a atitude correta. Obrigada, Connie. A gente tem mais uma pergunta em francês. A questão do tradutor. Um problema grande. Eu me encontro fazendo tudo e sem mim é muito complicado. Acho que a pessoa está tentando dizer que ele ou ela se vê fazendo tudo com os empregados e quando ele não está lá é difícil manter. Qual é o seu conselho para esse proprietário? Bom, boa pergunta. Quando você está gerenciando a sua equipe, você precisa aprender a delegar. Delegar é muito importante. Bom, meu exemplo pessoal, com minha assistência de styling, quando a gente tem uma sessão de fotos, o cliente nos dá um briefing, eu olho o briefing e delego as duas assistentes para irem lá e pegarem as roupas, porque eu pude treiná-las qual é o trabalho nesse tipo de sessão de fotos. Então, caso eu não consiga pegar as roupas, eu pelo menos as treino para elas pegarem as roupas e se prepararem para a sessão de fotos, para que eu vá na sessão de fotos mais tarde. Se você não delega, você vai ficar exausto, você vai quebrar. Eu já tive esse problema anos atrás, porque eu estava fazendo tudo. Então, o que eu aprendi, eu trabalho 4 dias na semana, depois eu descanso, porque eu não vou sofrer de burnout. Lembra que eu falei? Contrate as pessoas certas, pessoas com habilidade, são pessoas que vão te ajudar com o fluxo de trabalho. Se você ficar fazendo tudo, você vai ter uma crise. Você precisa delegar e treinar. Passa um tempo treinando a sua equipe, porque aí quando você não estiver lá, você precisar de uma pausa, eles vão poder assumir. Obrigada, Connie. Mas uma questão aqui, como você lida com experiência e inexperiência, com funcionários experientes e inexperientes? Bom, a melhor maneira de lidar com isso é que trabalhadores com experiência têm 2 formas. Ou eles ficam mais tempo na sua empresa, ou eles já estiveram mais tempo na sua empresa, perdão, ou eles vieram de outras empresas. Eles vão ter mais responsabilidades. Porque, por exemplo, se eles fazem padronagens, eu vou dar mais tarefas para eles e para os inexperientes, eu vou pedir para a pessoa experiente treinar a pessoa inexperiente, porque você precisa ser esperto. Lembra que eu falei? Você precisa treinar a sua equipe. Os que já têm as habilidades podem treinar os inexperientes. E isso vai virar um ciclo na sua empresa. Então, assim, você vai conseguir fazer o treinamento. É a mentoria pura.
Tá, uma questão aqui, Viane. Desculpa se eu não sei pronunciar. Como você contrata um bom community manager, gerente de mídias sociais? A boa pergunta. Muito disso se baseia na experiência. As pessoas precisam mostrar suas estatísticas de seus projetos, perfis de empresas onde trabalharam e o que eles conseguiram fazer. Se eles disserem que trabalharam com influencer por 4 anos, eles precisam te mostrar. Lembra que eu falei dos KPIs, Key Performance Indicators, indicadores de performance? O que eles conseguiram fazer para esse influenciador? Como eles conseguiram? Aquele influenciador tinha 5 mil seguidores e alguns anos depois tinha 10 mil. Porque lembra que eu falei? A não ser que a pessoa possa mostrar de forma prática o que ela sabe fazer, o que está escrito no currículo não funciona, ela tem que mostrar o que ela sabe fazer. E você também pode dar um teste de uma semana para ver, dar algum projeto para fazer, só assim você vai poder analisar. Nosso trabalho é muito prático, mais uma vez, o que está escrito não funciona, tem que ser a parte prática do trabalho. Assim você vai poder ver o trabalho da pessoa. Muito obrigada, Connie. Gente, se vocês ainda tiverem perguntas, é só mandar no chat. Outra pergunta: como lidar com uma situação em um empregado é treinado e sai depois de pouco tempo? Bom, tá, desculpa, como lidar? Eram 3 pessoas ou uma pessoa? Não foi especificado o número. É um funcionário que é treinado, depois vai embora. Bom, em relação ao meu negócio e como eu trabalho, eu tenho minha assistente de styling, mas eu também tenho meus estagiários. Então, caso de assistência de styling são que é quem treina os estagiários. Então, caso de uma assistente ou as 2 saiam, eu sempre tenho um plano B dos estagiários. Sempre tenha plano A, B e C no seu negócio. Você não pode ter só por exemplo, um gerente de produção tenha um estagiário. Estagiários é coisa boa. Eles não precisam ir todo dia, podem ser só tempo parcial. Mas seu negócio não deve ser. Você tem que ter muito cuidado que você precisa ter um ciclo, um plano B, para que haja uma transição suave. É melhor ter uma pessoa com muita experiência e muita demanda, ou uma pessoa com menos experiência e treinar eu mesmo. Eu vou perguntar: você valoriza seu sono, sua paz de espírito? Se sim, agora lembra que eu falei do ambiente? Se essa pessoa vai ficar demandando e sendo tóxica, afetando a sua saúde mental, você não precisa dessa pessoa. Você precisa contratar, é melhor contratar uma pessoa que é inexperiente, mas tem uma boa atitude, quer aprender, e você pode treiná-la. Sua paz de espírito é a primeira coisa que você tem que pensar. Obrigada, Connie. Tem uma pergunta aqui da Vitória. Eu entendo a importância de ter costureiros experientes e habilidosos, mas sem poder fazer um microgerenciamento, como lidar com esses indivíduos que não foram para a escola de moda? Esse é o problema de microgerenciamento. Bom, eu acho que não é exatamente microgerenciamento. Eu acho que é guiá-los, checar a qualidade, porque, como a gente sabe, com costureiros, às vezes um vestido pode estar perfeito, os outros 3 podem estar inconsistentes. Então, é checar mais a qualidade e mostrar passo a passo, e não fazer com que eles se sintam que eles estão fazendo a coisa errada. Você precisa valorizar quando eles fazem um bom trabalho, mas, mais uma vez, você precisa ter em mente que a qualidade, controle de qualidade, consistência são importantes, são mais basicamente checagem, controle de qualidade da produção. Tá, muito obrigada, Connie. A gente vai pegar o máximo de perguntas que a gente puder responder. A outra pergunta pergunta em francês, aqui eu traduzi, e a pergunta é: como reter talentos depois de treiná-los? Boa pergunta. Mais uma vez, um exemplo prático: eu tive uma assistente que eu falei, ela ficou comigo por 6 anos e aprendeu todo o negócio, mas ela saiu para fazer MBA, ela conseguiu uma bolsa, ano passado ela trabalhou tempo parcial para mim, por 1 ano, e nesse ano ela treinou 2 novos assistentes e meus estagiários, porque eventualmente ela ia sair, e ela saiu esse ano. Então, reter talento, você não pode forçar alguém para ficar. Isso não é nada prático. Se alguém quer ir embora, ela vai embora. Então, se trata muito de ter uma conversa, e eu sempre tenho uma conversa, um diálogo aberto. Se a pessoa me diz que quer fazer isso, aquilo, sempre que eu puder eu vou apoiar, mas honestamente, no mundo hoje não dá para impedir alguém de ir embora. Então, você precisa ter mais gente. Se alguém sair, você vai ter um plano B.
Não dá para impedir alguém de sonhar e perseguir seus sonhos. Então, a única resposta é continuar treinando, ter estagiários, assistentes que você pode chamar. É a única solução. Não dá para impedir alguém de ir embora. Você pode até oferecer um dinheiro, mas será que você vai poder ficar sempre aumentando o salário? Não faz sentido. Talvez depois de um ano aumentar o salário, mas será que essa pessoa quer ficar no seu negócio? Então, são coisas que você precisa considerar. Obrigada, Connie. Pergunta aqui. Digamos, como lidar com. Como você lida com, digamos que você tenha mais. Eu não entendi. Como. Acho que a pergunta é. Como você lida com funcionários extra para projetos específicos? Se você tem que contratar com esses freelancers, se é um pagamento diário por mês, qual vai ser a política de pagamento para aquele projeto? Tem que fazer sentido para o seu negócio. Se é diário, se é 2 vezes por semana, pode ficar caro. Se é uma taxa única, vocês precisam se comunicar e concordar com ele o que vai funcionar para o trabalho de novo. Mais uma pergunta. Que tipo de técnica você usa para recrutar empregados? Acho que você precisa procurar, né? Acho que ela quer dizer que você procura em funcionários. Acho que eu falei antes. Qual é a descrição do trabalho dessa pessoa? Quando ela for para a entrevista, vou reiterar isso. Garanta que o processo, seja para o designer, faça uma padronagem para você, um aspecto prático para você ter certeza que essa pessoa pode fazer o trabalho. Se é uma estampa, se é um ilustrador, peça para eles fazerem projetos. São habilidades que você precisa buscar, pessoas que você quer contratar. É assim que eu contrato. Eu peço o projeto e vejo se cabe no meu negócio. Obrigada, Connie. A pergunta aqui, em alguns trabalhos eu prefiro trabalhar com freelancer. Será que isso é uma boa ideia? Bom, sim, desde que você consiga concordar com os termos de trabalho, as entregas, pagamentos, eu acho que tudo bem. Eu também trabalho com freelancers, quando eu preciso de algumas coisas para as minhas redes sociais. Obrigada, Connie. Uma pergunta aqui. Se você tivesse que começar seu negócio todo de novo, o que você faria diferente? Interessante. Eu acho que tentaria fazer as coisas do jeito certo. Eu acho que eu contrataria uma pessoa de TI, um consultante, um consultor de TI desde o início. Uma história que eu tenho, a minha assistente, quando ela saiu, eu não sei o que tinha TI, mas tudo no meu e-mail apagou, eu não sabia como fazer. Eu tive um processo muito longo, então eu acho que eu contrataria, porque TI é tudo. Todos os meus negócios, todos os meus documentos, OneDrive, Dropbox, está tudo conectado com o meu e-mail. Então eu contrataria uma pessoa de TI desde o início do negócio, que meus documentos são cruciais. Obrigada, Connie. A pergunta aqui em francês, a pessoa pergunta se o funcionário tem uma boa atitude, talento, mas não tem experiência em comunicação, como gerenciar? Bom, se eles têm boas habilidades de comunicação, não, desculpa, se eles têm talento, mas não têm habilidade de comunicação, algumas dessas coisas podem ser treinadas todo dia, trabalhar num plano, uma tarefa, e você continua trabalhando com eles, porque às vezes a gente não vai ter a pessoa perfeita para tudo, mas se ela for boa em 3 áreas, tem uma que você pode treinar mais. Muito obrigada. Tá, temos uma outra pergunta da Belinda. É totalmente necessário que um gerente de redes sociais seja permanente ou pode ser um contrato único? Isso realmente depende muito de você, do seu negócio, o que funciona melhor para você e para o seu negócio. Eles podem trabalhar full-time ou freelancer. Meu negócio tem 2 gerentes de redes sociais, mas eles trabalham como consultores, só quando eu tenho um projeto. Só um lembrete que eu tenho uma segunda parte da apresentação. Tá, só me avisa. A gente pode tirar as perguntas, fazer as perguntas depois. Eu acho que está na hora agora. Tá. Bom, a segunda parte dessa apresentação, bom, eu sou uma pessoa muito prática, então eu pensei em trazer um designer conhecido no Quênia, da marca Icon, e compartilhar a experiência de como ela estabeleceu os sistemas dela, tem 3 lojas, ela tem um time de produção, e como ela gerencia tudo isso. Porque eu acho que quanto mais prática for essa sessão, melhor vai ser para todo mundo. Chris, se você está aí, pode compartilhar sua tela. Oi, Chris. A gente não está conseguindo te ouvir. A gente não está conseguindo te ouvir. Connie, a gente não está conseguindo ouvir a Chris. Bom, será que se ela desligar a câmera? Será que vai ajudar? Chris, você consegue ouvir a gente? Bom, a Cris vai se
organizar, vou pegar mais umas perguntas, Cris, quando você estiver pronta, você pode assumir, mas eu vou ouvir mais umas perguntas. Connie, você pode ligar seu vídeo. Tá, Cris, enquanto você se organiza, eu vou ouvir mais algumas perguntas. O Emanuel perguntou: como você lida com contratação uma pessoa mais experiente do que o seu assistente, que está com você há mais de 5 anos? Então tá. Boa pergunta. Como contratar uma pessoa talentosa, nova, mais experiente do que uma que você já tem? A questão é, por que que você está contratando outra pessoa? Você precisa identificar, você precisa demitir uma outra para contratar a nova, ou se você tiver ela, elas vão trabalhar juntas? Você precisa levar todos esses fatores em consideração, porque você não quer um ambiente com brigas de ego. Então, a gente precisa pensar, será que a gente precisa dessa pessoa jovem para contratar? Você precisa que a pessoa mais velha saia, contratar essa mais nova? Então, você precisa ver a dinâmica do seu negócio. Isso é muito importante. Obrigada, Connie. Vamos ver outra pergunta aqui no chat. Vitória. Perguntou do brunch, Sunday Brunch, se você pode falar mais sobre. Bom, o Fashion Brunch é uma plataforma que eu criei 1 ano atrás para apoiar designers do Quênia. E crescendo, ela pode apoiar outros no resto da África. Então, a gente procura designers para participarem, roupa masculina, feminina e acessórios. Então, basicamente, o conceito é para interagir, trabalhar nas mesas, falar sobre suas experiências. E tem desfile, depois uma sessão com uma loja pop-up para vender suas coleções. Então, é um desfile muito interativo. Eu já tive 4 edições, acho que na terceira e quarta a gente teve um público grande, foi esgotado. Então, realmente tem uma necessidade desse tipo de evento, me juntar designers africanos. Obrigada, Connie. Bom, não sei se a Cris consegue ouvir a gente, se ela consegue falar. Oi, eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Tá, vou deixar meu vídeo desligado, que eu acho que pode ser por isso que eu não estava, vocês não estavam me ouvindo. Obrigada, Connie, pela apresentação. Eu sou a Cris Nhoque, sou a fundadora da marca de moda Icon, que é uma roupa de vestuário feminino do Quênia. E hoje eu estou aqui para falar sobre criar uma equipe. Eu tenho uma história sobre a marca Icon, vou contar um pouco, depois eu vou compartilhar minha tela. Bom, se você não se importar, você pode compartilhar o link com a gente, que a gente compartilha a tela aqui. Tá dando para ver agora? Não, ainda não. Eu posso interromper? Eu tenho a apresentação que eu posso compartilhar. Bom, Chris, se você puder ir dando um pouco de contexto. Bom, eu tenho uma marca de moda no Quênia, de roupas femininas. Ela já existe há 8 anos. E, atualmente, a gente tem 3 lojas em Nairobi, em 3 diferentes shoppings. A gente também vende isso no site www.icon.com. A marca foca em vestuário feminino apenas agora, mas o mais único da marca é que é 100% feito na Quênia, e eu acho que 95% de todo mundo que trabalha na Icon também são mulheres, isso que é algo que eu valorizo muito, que é uma marca que empodera mulheres. A gente faz muito treinamento interno, e é uma decisão que eu tomei como fundadora da marca, de trazer mais mulheres, treiná-las mais, às vezes mais do que contratar as pessoas com mais experiência. Outra coisa que eu queria dizer é que nosso objetivo agora é se tornar a marca que entrega para o continente africano inteiro. A gente quer expandir para o mercado africano e, eventualmente, no continente todo, no foco digital da marca. Acho que em relação a e-commerce e compras online, acho que no Quênia e na África, eu acho que a gente ainda não chegou lá com compras online. Então, acho que a gente ainda precisa fazer com que nossos clientes confiem na marca. Eu estou vendo que a Connie compartilhou a tela. Bom, então eu vou só passar rapidamente por tudo para a gente ter tempo para as perguntas. Eu acho que aqui no primeiro slide vocês conseguem ver a marca, a marca que mais cresce no Quênia de mulher, marca de roupas de mulheres feita no Quênia. Aqui as nossas redes sociais, nosso site www.icon.com. Como eu falei antes, a gente tem um foco muito forte na criação digital.
A gente tem todas as plataformas, porque isso direciona todo mundo que está nas redes sociais. E assim a gente também pode fazer as vendas por essas plataformas. Bom, no próximo slide aqui é o core da Icon. Nossas três principais bases aqui, vendas, né, aqui na esquerda, aqui as pessoas que vendem nas lojas. Temos e-commerce, também quis colocar atendimento ao cliente. A gente tem 8 membros da nossa equipe. Na direita, criação de conteúdo. A gente tem um time interno que produz conteúdo. Isso é importante para a gente, porque a gente está tentando criar uma narrativa feita no Quênia, mulheres na moda, sustentabilidade. Então, é um método testado, comprovado. Tudo que você tenta falar sobre a sua marca é ouvido, independente de onde você está. Então, a nossa criação de conteúdo envolve marketing, RP e digital, tem 4 membros. E depois temos a produção aqui embaixo, design, modelagem. Aqui a gente tem 24 membros da equipe. A produção, definitivamente, é o que tem mais membros da equipe. Eu acho que agora 50%, 60% da nossa... Vai ter muito mais gente na produção. Tá, próximo. Eu vou dizer o que torna a nossa força de trabalho muito única. Eu fui para a escola de moda na Quênia. Quando eu terminei, eu tive outro negócio por 1 ano e meio, e foi quando eu obtive o dinheiro para fundar a Icon. Então, por isso que eu falo que eu sou muito... eu fiz tudo sozinha, eu sou mulher. Para mim é muito importante ter certeza de que, mesmo com a equipe que eu estou criando, tem uma preferência para mulheres, porque eu acho que, principalmente porque aqui na África, a gente tem muito mais problemas para mulheres encontrarem bons empregos. Eu lembro, quando eu estava começando a marca, uma das principais coisas que eu via na hora de contratar as pessoas era muita gente que tinha paixão, mas não tinha meio de estudar ou se habilitar. Isso se tornou uma paixão para mim, um projeto, e desde então eu faço questão que a Icon tenha um percentual alto de mulheres na equipe. Então, 100% da nossa produção, nossa equipe de produção e venda são mulheres, e 95% do time geral é de mulheres. E no treinamento, 70% das nossas costureiras começaram seu primeiro trabalho com a gente. O que significa é que são pessoas que eu selecionei, conheci, que tinham a paixão, queriam muito aprender mais, mas não tinham como, não tinha experiência, não tinha habilidade. Então, eu peguei essas pessoas e treinei elas, que a gente já tinha algumas pessoas com experiência no time. Então, a gente treina essas pessoas e elas já estão com a gente 3, 4 anos, são ótimas, muito habilidosas. E a coisa com treinamento, às vezes, leva um pouco mais de tempo, mas se você... Assim, você não entra nisso, a não ser que seja uma coisa que você gosta muito. E se você tem alguém que realmente quer aprender, uma pessoa que está comprometida, é importante, porém leva mais tempo. E outra coisa importante do treinamento é que você pode treinar a pessoa para fazer exatamente do jeito que você quer. A gente também tem as nossas costureiras muito experientes, mas quando elas chegam, elas estão em menor número do que as pessoas que a gente treinou. Então, elas vão acabar se adaptando à cultura e vão aprender. Não vai ter uma postura de, eu sei de tudo. É um equilíbrio de ter mais pessoas na equipe, o jeito que você quer que sejam feitas as coisas, mesmo que venha alguém novo, não vai mudar nada. Então, vendas e atendimento ao consumidor, a gente contrata pessoas com experiência, mas pelo fato da gente estar tentando, às vezes, como uma marca, você não precisa se dedicar no design, você pode se dedicar ao seu atendimento ao cliente, você pode ser uma marca que tem um serviço excepcional, a experiência na loja é excepcional. Quando os clientes vêm na sua loja, o treinamento para isso é muito importante, mesmo para quem lida com os clientes pelo telefone ou no salão, porque são essas as pessoas que estão apresentando a marca. Em relação à criação de conteúdo interna, a gente tem community manager, porque as redes sociais
com todas as plataformas, incluindo o YouTube, tudo. A gente tem um gerente de relações públicas para cuidar de eventos. Então, qualquer coisa que queira falar sobre a marca, entrevistas, a gente tem cinegrafista, fotógrafo, que fazem o conteúdo que a gente precisa. Então, além de um conteúdo paralelo, a gente também quer passar as mensagens de sustentabilidade feito no Quênia, trazer o valor que a gente dá aos nossos clientes. E salários e benefícios disso, a gente tem o salário básico, a gente garante plano de saúde, benefícios de aposentadoria. Eu tomei a decisão de fazer isso porque a nossa força de trabalho, eu percebo que as pessoas não levam muito a sério os benefícios formais. Isso acaba ficando muito posto de lado. Eu estou tentando criar uma marca que seja muito legítima. Então, eu tenho que garantir que a gente vai oferecer à nossa equipe tudo que a gente obteria num trabalho formal. Então, acho que é isso. No último slide, eu vou falar um pouco disso, de o que fazer e não fazer na hora de aumentar a sua equipe. Eu acho que tem muitos problemas, mas quando você está contratando, sempre pedir um currículo, sempre ligar para as referências. Quando você pede um currículo, eles colocam as referências abaixo, mas você acaba não ligando. As pessoas podem te enganar, então não deixe de ligar para as referências, façam uma checagem de antecedentes. A gente tem uma checagem de antecedentes criminais também. Isso é muito importante para saber quem você está trazendo para o seu negócio. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que. Então você precisa se proteger. A sua equipe não é sua família, nem amigos, você está contratando para trabalhar, então você precisa manter as coisas profissionais. Você pode ser legal, mas você tem que ser profissional. Só contrate quando você tiver um sim definitivo dentro de você. Isso é uma coisa que eu só fui aprender mais para frente, mas eu aprendi apenas a contratar se for um sim. Se for talvez dá para tentar, mas talvez um período de teste mais longo. Esse período de teste é fundamental, a pessoa pode melhorar. A não ser que seja um sim, eu diria não, não faça isso. O período de teste é fundamental e esse período eu diria de 3 meses, mas eu diria, não estenda se você não estiver feliz com a pessoa. Mas se em 3 meses você achar que a pessoa não atendeu aos índices, não estenda mais de 6 meses. Acho que 6 meses é hora de cortar. O próximo ponto é que as KPIs são fundamentais, são os índices de performance. Você precisa ter eles para ver se as pessoas estão fazendo o trabalho corretamente. Outra coisa que eu diria é, se a pessoa não estiver fazendo o que precisa fazer, tem que... Outra coisa que eu diria é que paixão é o coração do sucesso. Para ter sua marca, você precisa saber comunicar à sua equipe e lembrá-los da sua missão. Se você não fizer isso, você não sabe quem vai ter essa visão. Eles não vão saber. Então, eu acho que aprender vai te levar muito mais longe, vai deixá-los motivados. Você pode criar uma cultura para a sua equipe. Então, quem vier de fora vai saber. O próximo é comunicação, sucesso da sua equipe. Isso se relaciona a ser uma pessoa liderando a equipe. Você é o único que tem. Isso significa que se você contratou algumas pessoas e você vai gerenciar algumas posições, tenha certeza de que essas decisões são sempre vistas por você. Você precisa fazer isso para a sua empresa. Não deixe passar um comportamento ruim, pode ser qualquer coisa entre a equipe, no próprio trabalho, qualquer coisa que interfira no trabalho da sua equipe, da sua marca, precisa ser solucionado imediatamente. Eu diria que, de maneira geral, essa é uma visão geral da equipe Icon. Eu vou receber algumas perguntas. Muito obrigada, Cris. Foi uma apresentação maravilhosa. Se vocês tiverem alguma pergunta, ainda tem 10 minutos até o final. Então, por favor, mandem suas perguntas no chat. A gente tem uma pergunta. Quem foi seu primeiro funcionário? Em qual departamento? Primeira empregada que eu tive foi uma costureira, uma menina
que estava muito interessada em design, mas ela não tinha treinamento formal. Ela trabalhava como costureira, mas mais em reparos e tal. E eu treinei ela. Eu ensinei tudo que eu aprendi na escola. Demorou um pouco, mais ou menos um ano, mas a gente trabalhou juntas e ela foi a nossa chefe de produção, trabalhou com a gente por uns 5 anos e meio. Depois ela teve que sair, mas ela foi minha primeira. Obrigada, Cris. A gente tem mais uma pergunta aqui da Belinda. Ela gostou muito do que você faz sobre empoderar mulheres. Acho que engajar mulheres, eu não tenho ideia de como trabalhar com elas, com costureiras e guiá-las. Será que eu posso entrar em contato com você? Bom, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Vocês podem me mandar um e-mail. Você pode me falar como você está no processo e eu vou ficar feliz em te ajudar. Tá, uma pergunta: como é que você gerencia seu estoque? Tá, isso aqui está em produção. Bom, para a gente tem sido uma curva de aprendizado, porque quando a gente começa, é um volume, e no 8 anos depois é outro volume, mas a gente precisa ver como é que vai ser a produção diária. Outra coisa que eu acho que ajudou a gente, você precisa ter um sistema de dados muito rápidos. Se você faz e-commerce, vende online, a plataforma que eu sugeriria, se funciona no seu país, é o Shopify. O Shopify é uma plataforma que você pode ter um site e, além disso, é louco, você vai receber muitas informações de como tá as suas vendas. E outra coisa que eu aprendi com o Shopify é que você consegue também, se você abrir uma loja, você pode colocar numa mesma plataforma tudo que você produz na mesma plataforma, tudo vai estar junto. Seja a loja física, seja a loja online, você vai poder ter os dados de tudo nessa mesma plataforma. Eu espero que isso responda a sua pergunta em relação a entender o volume de produção. Isso é tudo baseado em dados. Não dá para fazer da sua cabeça, como se era feito anos atrás. 8 anos atrás, eu fazia 5 peças, incluindo 3 tamanhos. E foi assim que a gente começou. Teria isso no estoque, mas a gente começou a crescer, mas esse crescimento tem que ser baseado em dados. A gente tem que saber quem é o consumidor. Tá, e dá uma olhada no Shopify, se vocês puderem. Obrigada. Eu acho que essa vai ser a última pergunta de hoje. Tá. Qual é uma dica de como pagar para um específico, uma posição específica? Como saber se você está dando o salário certo? Como fazer essa pesquisa? Tá, essa é uma ótima pergunta. O que eu diria, o que eu fiz, eu sei fazer minha pesquisa com negócios já existentes no mercado. Eu, mesmo antes de começar com as nossas costureiras, eu tinha uma outra empresa que produzia para gente. Mesmo pessoas que já começavam, eu tinha que ser franca e falar qual é o seu preço. Você tem que realmente mergulhar fundo, entender o que está acontecendo no seu mercado, porque se você comparar com a internet, realmente você vai pagar demais, porque na internet que as taxas que você acha online são completamente diferentes das que a gente tem aqui. Então, eu acho que foi muita pesquisa de campo para ver qual eram os preços. Então, estou comparando também costureiras em diferentes ambientes, conversar com elas, entender quanto elas recebem por dia e tentando ver qual é o melhor pagamento em diferentes ambientes, em diferentes posições. Então, acho que espero que isso tenha ajudado. Tá, obrigada, Cris, obrigada, Cone. Eu acho que essa sessão foi muito esclarecedora. Espero que os participantes tenham se beneficiado muito com essa grande experiência. Muito obrigada. A gente quer agradecer a vocês pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Cone, por compartilhar todo o seu conhecimento. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda para o Fashionomics, para o Helpdesk, e a gente vai ficar feliz em responder, dar um feedback. O grupo do WhatsApp vai ser aberto depois para vocês compartilharem para experiências de construção de times, de contratação. A gente também vai compartilhar um link para vocês preencherem uma pesquisa. É um feedback para vocês avaliarem. Hoje é a 8ª aula, a gente tem
mais 8. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Se tiverem algum problema, alguma dificuldade de acessar a plataforma, envie o e-mail para a gente no CC Hub e a gente vai estar disponível para responder. Connie, Chris, se tiverem alguma última observação. Eu só diria para vocês continuarem insistindo. Eu sei que às vezes o negócio da moda tem altos e baixos, mas desde que a gente lidera a nossa visão, todo dia é uma chance de prosperar e eu desejo tudo de melhor para vocês. Obrigada, Connie. Cris, aqui, eu só queria agradecer todos que estiveram presentes. Eu espero ter dado boas informações para quem está procurando aumentar e gerenciar suas equipes. Outra coisa que eu diria é que quando você estiver começando a sua marca ou gerenciando a sua equipe, eu sei que às vezes é difícil o dinheiro entrar, mas tenha em mente sempre por que você quis fazer aquilo. Você não vai crescer, não precisa crescer em 1 mês, 2 meses. Leve o seu tempo. Antes de querer crescer rápido demais, entenda o seu negócio. Se alguém ainda está tendo problemas com a plataforma, manda fala com o Fashionomics Helpdesk no CC Hub, tá? Seja, por favor, bem claro, detalhado no e-mail de vocês, para a nossa equipe poder entender bem e ajudar vocês. Então, vamos, por favor, direto ao ponto. Então, muito obrigada, Connie e Chris, pela sessão maravilhosa. Essa semana a gente vai encontrar a terça, quarta e quinta semana que vem. O grupo vai ser aberto. Vocês podem falar da experiência de vocês na contratação, no crescimento da equipe de vocês. E, por favor, não deixem de responder o formulário o mais rápido possível. Tá? Vejo vocês no grupo do WhatsApp. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, não deixem de mandar para o Helpdesk, no CC Hub, e nossa equipe vai responder. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Vejo vocês no WhatsApp. E vejo vocês de novo semana que vem. Tchau, tchau.